Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Santo Céu. Que alegria que a gente possa dialogar sobre o que Deus fez na vida de muitas pessoas. E hoje, né, nós temos um convidado muito especial, um irmão de comunidade. E estando aqui também o nosso irmão Gustavo Ferreira. Salve Maria, pessoal. Mais um episódio aí, né, Rafa? Com certeza. Abençoado, Com nosso querido certeza. irmão. E o nosso irmão convidado, mais um convidado especial. Várias pessoas passaram aqui, contaram um pouco sobre o seu testemunho. E nós temos mais um especial para que você possa entender as graças de Deus. Por isso, meu irmão Renan Cordeiro, Sou eu. muito bem-vindo. Já nós agradecemos o seu sim, para que esse diálogo realmente possa nos aproximar do céu. Seja bem-vindo. Amém. Agradeço primeiramente o convite, né, para que eu possa partilhar um pouco, da minha caminhada, do meu início de busca por essa santidade e o próprio nome do grupo diz, né, o Santo Céu. Então que possamos trazer um pouco desse céu hoje aqui nessa noite, né, dentro Amém. da nossa simplicidade e dentro da nossa entrega nesse bate-papo. Amém. Amém, amém. E uma pergunta inicial, que é de praxe já do nosso podcast. Renan, como que você chega até aqui? Como que foi essa sua trajetória? Se você já era de caminhada, né? É sempre uma curiosidade nossa para a gente entender onde que o nosso entrevistado, nosso convidado especial estava e onde ele chegou hoje. Na verdade, a minha caminhada, ela é recente, né, então, assim, não venho de um lar católico, não cresci, né, conhecendo a igreja católica, né, mas com a graça de Deus, tive esse privilégio de conhecer a Santa Igreja. Recentemente, faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou buscando essa vida de caminhada, me entreguei verdadeiramente à Santa Igreja, né, já passei por outras religiões, já fui do protestantismo, né, enfim, passei por lá um bom período, mas nunca tive esse contato, e como eu disse, com a graça de Deus, hoje estou aqui e é assim que eu cheguei. Interessante. E você já, como não católico, né, não vem de um berço católico, podemos assim dizer, você teve que buscar os sacramentos, você já buscou os sacramentos, ou ainda está nesse processo? Busquei os sacramentos, né, inicialmente nós não conhecíamos o sacramento, eu falo de forma geral, porque é dentro do lar, né, não se conhece os sacramentos, não se conhece sobre igreja, e desde o meu primeiro contato, né, com a Santa Igreja, quis me aprofundar, quis buscar os sacramentos e recentemente, agora no ano de 2024, no dia 30 de março, eu recebi os meus sacramentos, né, com a graça de Deus, eu fiz a primeira comunhão, o crisma, né, e pela primeira vez eu comunguei. E como que é isso, né? Porque muitas vezes nós, que já temos uma caminhada assim, temos a catequese já inicial, faz todas as etapas. Muitas vezes a gente é um pouco mais jovem, adolescente, quando a gente faz a nossa primeira Eucaristia, né? Você já buscou, já na fase já Sim, mais sim. adulta, né? E como que foi assim, comungar pela primeira vez o corpo e o sangue de E Cristo? tipo assim, né? Você tem quantos anos? Eu hoje tô com 24. Então, tipo, ele comungou, tipo, recentemente. Ele passou uma vida Sim, inteira Uma sem vida receber. inteira. Por isso que é tão importante uma família, que é a nossa primeira igreja, né? exatamente. Então, Exatamente. tipo, você ficou a vida inteira, praticamente, né, sem receber E Jesus, sem sem conhecer de conhecer fato, de né. fato. E aí, depois de tanto tempo, já maduro já, né? Muitas vezes a gente recebe mais jovem, né, que o Rafael falou, e você já mais maduro, com muito mais consciência. Como é que foi essa É primeira? tudo parte da decisão, né, eu iniciei com a catequese, né, por sinal, foi no Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Presidente Prudente, foi onde tudo iniciou. Agradeço até o meu catequista, que é o Henrique, que foi, assim, uma pessoa muito importante para esse meu processo, né, que me auxiliou, me ensinou, onde a gente estudou catecismo, o magistério da igreja, a tradição, a Sagrada Escritura, que foi onde me deu toda essa base para que de fato eu pudesse conseguir, alcançar os sacramentos, né. E sinceramente, foi o dia mais feliz da minha vida, Ah, né.
foi o dia mais feliz da minha vida, enfim, depois de tantos anos, né, sem conhecer, sem me aproximar, e saber que mesmo depois de tantos anos ele ainda me olhava, e não só me olhava, como me deu o privilégio de poder comungar do seu próprio corpo, né, do seu próprio sangue, né. Então, assim, para mim, foi algo magnífico, algo fantástico e que não tem muita explicação, assim, foi algo místico, ter um pouco desse céu na terra e um pouco desse céu na terra dentro de mim, né. Mesmo eu sendo tão pequeno, mesmo eu sendo tão falho, ele me buscou aonde eu estava e me trouxe para perto dele mais uma vez. Que lindo, que lindo. E assim, a gente escutando você falar, a gente percebe a importância de como que é saber e entender que nós não estamos comungando algo normal, Exato. é algo extraordinário, é algo Exatamente. é É místico, né. místico, Nós precisamos entender. é Eu, místico. eu vi acho que a irmã Raquel que falou, Maria Raquel, que hoje em dia, né, o demônio, ele, o que que ele faz? Ele não impede você de comungar. Porque aqui na nossa paróquia, graças a Deus, a gente tem missa todo dia. Então ele não tem, a gente tem várias oportunidades de comungar. Mas ele faz você comungar mal. Sim, Tipo assim, então a pessoa já entendendo que é realmente o corpo, ela busca comungar do jeito certo. sim, Ela fala assim que, nossa, foi muito massa, que no pé da cruz tem os 3 tipos de pessoa que pode comungar. Aí tá João representando os sacerdotes, tá Nossa Senhora, vamos dizer assim, aquelas pessoas que nunca tiveram pecado mortal, os santos, vamos dizer assim, e Maria Madalena, né, que tava no fundo do poço e buscou conversão, que que é nós, lindo, né, no caso, que lindo. que a gente peca, mas a gente busca conversão, né, com a confissão Sim. e pode comungar. Cara, depois dessa reflexão, eu falei, caramba, E então se eu não lindo, tiver, né, e extraordinário, né, eu falo por mim mesmo, porque eu já frequentava a Santa Missa Sim. sem ter o privilégio de poder comungar do próprio então Cristo, né. você ia pra missa Eu ainda? já ia à missa, eu já ia à Ah, missa, mas eu não comungava, né. E não que esse seja o sim. ideal, ou seja a ideia que eu observe como as outras pessoas comungam, né, Uhum. mas a gente tem que tomar muito cuidado para que a Sim. gente não banalize o sagrado, né. Com Então, certeza. assim, receber os sacramentos para mim, eh, foi algo tão importante que foi a mudança, a virada de chave, eu costumo dizer, da minha vida, né. Foi saber que de fato eu não estava sozinho, né. Isso, e é preciso entender, as pessoas que estão nos assistindo, que para você bem participar do santo sacrifício da missa, nós precisamos entender onde nós estamos, Exatamente, né? A Exato. forma como nos vestimos, né? A exatamente. forma como nos preparamos, chegar com antecedência, né? Porque o valor da Santa Missa é muito surreal e como São Padre Pio fala que se a gente entendesse o verdadeiro sentido da missa, precisaria de guardas e policiais na porta da igreja, porque seria uma multidão. Lindo. Então, por isso que nós precisamos realmente buscar e pedir que Deus possa falar: "Não, Senhor, eu não vou na missa por obrigação, eu vou na missa porque eu amo Por Ele, amor. né, por amor a Ele". Então, e que nós precisamos entender também que quando nós não vamos à missa dominical, é pecado mortal, né, quando é claro, o nosso catecismo ele menciona as hipóteses de isenção disso, né, as exceções, mas nós precisamos entender que quando nós, eh, nos afastamos de Deus, queremos, deixar de ir à Santa Missa, colocamos algo acima dele, nós não estamos amando a Ele sobre todas as coisas, como é o primeiro mandamento, né. Sim, Então, essa sua fala de que: "Olha, eu já ia à Santa Missa, mas não podia comungar", mas é preciso entender que você mesmo assim, você já comungava espiritualmente, né, exatamente. mas você buscou, falou: "Eu preciso ir além", e o católico precisa ir além, não é É, mesmo? e de fato foi o que me fez, né, querer buscar tudo isso, né, é saber que eu ia à Santa Missa e de fato eu comungava espiritualmente, mas não podia estar naquela fila de comunhão, não podia provar do corpo e o sangue, né, e
a gente tem que tomar muito cuidado com esse mal do século, que é a preguiça, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem preguiça de buscar, muitas vezes a gente tem preguiça de fato de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, né? E voltando ao que você disse mesmo, né? O amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus até na preguiça, é amar a Deus até nos nossos piores dias, né? Até quando nós não temos conhecimentos e muitas vezes como a gente não quer esse conhecimento, né? Então, assim, o fato de ir à Santa Missa, não poder comungar, também foi algo que me motivou a querer buscar para que um dia eu pudesse fazer parte daquela fila de comunhão. Não só para ser mais um, mas para de fato ser mais um pro exército de Deus, né? Perfeito. Isso, quando você fala, né, você iniciou falando sobre a sua vida inicialmente, e me veio uma curiosidade. Você já conhecia sobre Nossa Senhora, sobre Maria, ou não, vim conhecer já estudando, ou não, já conhecia, mas tinha um certo conhecimento sobre isso? Como que foi? É, até porque você era de outra religião, né? Sim, Isso. Então, exatamente. tipo, esse passo aí pra, sei lá, foi seu catequista que foi realmente a ponte de tudo? Como que foi? Na verdade, para mim foi muito complexo de forma geral, porque, né, nós conhecemos católicos em todos os lugares, né, nós vemos muitas imagens de Nossa Senhora, né, Sim. então nós sabemos que de fato ela é uma mãe, porque ninguém ousaria ter tanta imagem, tanta devoção, tanta entrega se fosse uma mulher qualquer. Lindo, Entende? lindo. Então isso foi algo que, mesmo quando eu estava, na outra religião que eu participava, era algo que eu me questionava muito. Mas por que eles amam tanto essa mulher, né? Se eu escuto sempre que ela não é ninguém, que ela não é capaz de fazer nada, que ela só é uma qualquer, muitas vezes eu ouvi isso, né? Por que as pessoas amam tanto essa mulher? Então isso me pegava o tempo todo e ficava dentro de mim e eu me questionava: "Será que não está na hora de eu ir um pouco mais a fundo para entender um pouco melhor quem é Nossa Senhora? Quem é essa mulher?", né. Porque as pessoas questionam muito que a gente ama ela, mas muitas vezes eles esquecem que o próprio Cristo amou Sim. muito, né, Nossa, que até o lindo. momento de cruz. E tudo surgiu para mim dessa forma. Então eu ouvia falar muito mal, muitas vezes eu me questionava porque eu não tinha argumento para falar mal também. Por incrível que pareça, Deus usa das nossas misérias para que a gente possa se aproximar dele muitas vezes, né. Aham. E foi onde eu iniciei, estudos para saber sobre essa mulher. De fato, e foi aonde tudo iniciou, né. Eu comecei a estudar sobre Nossa Senhora, né, não sou nenhum formado em Mariologia, não sou nem um profissional a fundo de fato, né, mas tudo começou assim. E uma passagem que me pegou muito, eu lembro no início dos meus estudos, foi João 19:25 ou 26, se eu não me engano. Jesus no momento de cruz, né, quando ele deixa muito claro ali, né, para o discípulo amado: "Eis aí a tua mãe". E isso me pegava dentro de mim, né. Nossa, Jesus no momento de cruz, ele poderia falar tanta coisa, né, poderia deixar claro tanta coisa, mas ele fez questão de deixar claro quem era a mãe do discípulo amado. E hoje esse discípulo amado sou eu, com a graça de Que Deus, né. lindo, que lindo, que lindo. E Top. você falando sobre os títulos, né, de Nossa Sim, Senhora, como você mencionou, né, que é uma mãe, mas aparecendo para cada nação, para cada pessoas, muitas vezes até vulneráveis, assim, sim. né, frágeis, mas que esse é o colo de mãe. E queria saber, você já tem alguma devoção à Nossa Senhora, ainda está estudando, ainda está, né, deixando com que o colo de mãe possa falar mais alto? Na verdade, né, a gente nunca para de estudar, né, Sim, sim. isso é algo que eu me cobro muito, e tem até o Monsenhor João Cladias, que é o fundador dos Arautos do Evangelho, e ele fala algo muito forte, assim, que serve muito para nós que somos católicos, né. Ele diz que um católico, ele nunca pode parar de estudar, Olha, que lindo. porque quando a gente estuda, a gente conhece, e quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, eu nunca paro de estudar, isso é algo que eu me cobro muito e levo muito o Monsenhor como exemplo disso, assim, dessa questão do estudo, de dedicação, de entrega,
né? Eu, particularmente, hoje eu não tenho nenhuma devoção, né? Mas no meu início, uma das primeiras aparições que eu estudei e que mexeu muito comigo, que foi algo fantástico, foi Nossa Senhora de Guadalupe, né? É uma aparição assim que não só comigo, mas como com muitas pessoas foi algo muito marcante, muito forte e é até hoje, né? Então, Sim. Nossa Senhora de Guadalupe foi no meu início ali, é onde eu comecei. Que lindo, que lindo. E quantas pessoas, né, têm essa devoção mariana e nós temos esse amor por Nossa Senhora, né? Mas isso é gradativo, né? Que nós vamos. A gente ouvi um certo curso que a gente ainda não sabe tudo sobre Nossa Senhora. Mesmo se a gente fosse os maiores teólogos, né? Nós ainda não vamos aprender tudo, porque ela gerou tudo, Exato. né? Então nós temos Exatamente. esse desejo de aprender, porque quando nós vamos até ela nos pega no colo e leva até o seu filho, De né? fato. E isso é lindo. E eu tenho certeza que foi com você, né? Com Exatamente. certeza. Por sinal, tem até um fato muito bonito de um santo, que eu não me recordo agora, mas depois eu vou pegar o nome para que a gente possa ver. Ele era um diácono, né? E ele serviu o altar. E numa determinada Santa Missa, ele vai na credência para pegar o cálice para trazer para o altar. E nesse processo de subir os pequenos degraus ali do presbitério, ele cai e cai em cima do cálice. E quando ele levanta, o cálice está todo quebrado. E aí ele fica muito mal e ele percebe que ele tá na frente de todas aquelas pessoas e ele começa a chorar muito, desesperado, mas enfim, não tinha muito o que ele fazer, né? Ele junta todos os cacos e coloca em cima do altar. E quando ele coloca todos esses cacos em cima do altar, que é onde receberia o sangue do próprio Cristo, né? O cálice se faz um milagre. O cálice, de fato, ele se transforma novamente Que Nossa. e lindo. todas as peças se encaixam novamente, né. E olhando o fato desse santo, é muito sobre o que você falou sobre Nossa Senhora, sobre ela pegar, né. Esse cálice muitas vezes somos nós, Que né, mas muitas vezes a gente tá como aquele diácono no chão chorando. Nossa Senhora vem, junta todos os nossos cacos, nos prepara para que a gente possa receber o próprio Cristo. que Nossa lindo, né, senhora. Gu? Que lindo, né? Isso é colo de mãe, Sim, né? E você que está nos assistindo, se você quiser até colocar nos comentários, né, qual foi a sua proximidade com Nossa Senhora? Nós temos fatos que nós percebemos e identificamos quando é o colo de mãe, né? exatamente. Todos nós aqui, quando a nossa mãe ela está chegando, né, o carinho de mãe, a gente sabe que Conhece. é a gente conhece o carinho de mãe, o abraço de mãe, né? Por isso que, se você ainda, né, Renan, que ainda não conheceu ou ainda não sentiu, se permita Sim, isso, né? quebre essa barreira, né, porque nós sabemos, o mundo ele é contra Nossa Senhora, né, e a própria palavra nos diz, né, e o tratado da verdadeira devoção também deixa isso muito claro. Nossa Senhora, ela está pronta em ordem de batalha para defender Sim. todos os filhos dela, né. Então, quem quer se aproximar de Nossa Senhora tem provação. Mas só que o inimigo também usa muitas armas, e uma dessas armas é os muros, é as vendas que ele usa nos rostos, né, para que ninguém possa ver, para que ninguém possa saber, e muitas vezes ele tampa os ouvidos para que ninguém possa escutar. Escutar só aquilo que fala mal de Nossa Senhora, que diz que ela quer roubar o lugar, que diz que ela é uma qualquer e etc. Então, assim, quebre essa barreira, assim como eu tive esse ato de coragem para quebrar um dia e de fato conhecer um pouco mais sobre essa mulher que só quer nos aproximar do Cristo. Você falou, tipo, dessa barreira. Eu, no meu início, assim, tipo, eu sempre vim de um berço católico. Minha tia foi catequista e tal. Minha avó era muito devota de Nossa Senhora. Mas eu, particularmente, tipo assim, não que eu desconhecia, mas eu não conhecia ao ponto de amá-la, vamos dizer assim. Eu não sabia vamos dizer, do poder intercessor que ela tinha na minha vida, que ela Sim, poderia ter, entendeu? Às vezes a gente acha que Nossa Senhora foi uma mulher que nasceu, deu sim dela, sofreu e acabou. Mas não, ela foi pro céu, ela tá viva, ela é rainha do exatamente. céu e da terra, ela tem
o coração, marcado o coração dela é unido com o de Jesus e é até no tratado, fala também que Jesus foi submisso a ela a vida inteira, né? Obedeceu a ela e Obediência, a né? obediência Obediência, dela. né? Obediência. Então, Quem quem sou somos eu? nós? Quem sou eu de não, de não É, aceitar essa mãe, de E não. era algo, Gu, também, né, que eu me questionava muito, né? Exato. Jesus, ele é tão fantástico, né? Ele é tudo para nós, né? Ama tanto a gente, me tirou de lugares horríveis que eu andava, né? E eu sempre me questionava muito e o tratado ele vem para confirmar isso para nós, né? E o tratado Exatamente. ele diz isso, né? Como que nós queremos o fruto eh, forte? Como que nós queremos um fruto consistente se nós não queremos conhecer a árvore, né? E esse Exatamente. fruto da vida é Jesus. Só que essa árvore também é Maria. Nossa, que Exatamente. lindo. Então, assim, isso foi algo que eu me questionava e o tratado ele vem para confirmar. Ei, se eu quero fruto, eu preciso saber da árvore também. O fruto ele não nasce do nada, ele não se dá do nada. Alguém precisou regar, cuidar, zelar para que esse fruto fosse forte e conhecido, né? E Nossa Senhora ela é isso, né? Tanto na vida de Jesus como na nossa vida, né? Sim, Exato. sim. E foi uma coisa que Deus escolheu, né? Ele poderia mandar Jesus de N formas, mas ele decidiu vir de uma mulher, assim como o pecado Veio, né? inicial, né, veio de uma mulher que não teve obediência e Maria Exato. foi obediente o tempo todo. E como, né, Gu, que assim, como que o inimigo, o demônio, não vai odiar essa mulher? Ele vai odiar essa mulher porque Com trouxe a certeza. salvação, né? Se por através de uma mulher o pecado entrou, né? Através dessa mulher que está em Gênesis, que está nos evangelhos, que está no Apocalipse, né? Que está nos livros proféticos de que uma mulher iria conceber um filho e que seria a salvação, né? Maria, tenho certeza que ela já lia, né, o livro de Isaías. E talvez daquele íntimo dela, ela não entendia que ela seria a escolhida, né? Mas quando a saudação do anjo vem até ela, naquele momento ali, o sim dela, e nós precisamos dar esse sim, né? Porque o sim, muitas vezes, a Deus, é um sim, posso dizer assim, que é temeroso, né? Porque a gente não entende o nosso humano, Sim, mas como está lá em Romanos, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o sim dele, assim como o seu sim, né, que você poderia Exato. falar assim, não, não quero viver isso. Eu prefiro viver na minha religião. E você não deu sim. tá difícil, né? Tô vivendo um momento de cruz, nossa, eu vou abandonar tudo, né? Sim. E até falando sobre quando o anjo anuncia para Nossa Senhora, a primeira coisa que ele diz é: alegra-te, cheia de Cheio graça. de graça. Então que sirva pra E gente também, né? a única saudação foi justamente só pra ela, né? Não tem mais outra Exatamente. saudação Exato, dessa. né? Então que a gente possa se alegrar também e vê-la como exemplo, né, dentro das suas virtudes de obediência, Sim, de entrega, sim. de zelo, né, de cuidado, de temor a Deus, né? Porque mesmo sendo mãe, ela nunca desrespeitou Jesus, nunca quis estar no lugar dele, Nunca. né? Tudo que ela quis foi servir, servir e servir. E não só ele, né? Mas falando aqui entre nós, né? Sim, Imagina o cuidado que ela não tinha com os 12, sim. Que cuidado. o amor que ela não tinha com os 12, Sim, né? Então, assim, Deus, ele não erra. Com Deus não tem o talvez. Se ele escolheu essa mulher, é porque tinha que ser ela. sim. Tinha que ser ela. E nós percebemos que Nossa Senhora, ela tem essa doçura e algo que é muito visível em toda a vida de Jesus é que Maria, ela teve o seu silêncio. Ela foi silenciosa, né? E é muito difícil hoje, né, Renan? Sim, Nesse com mundo, certeza. é, ainda mais hoje, num mundo tecnológico, onde as coisas estão muito fáceis, né? Existe muito em verdade. Em verdades, hoje nós temos aí a inteligência artificial, né? E a gente não consegue nem silenciar hoje, está muito conectado.
Pra você tem esse silêncio, procura viver esse silêncio, porque assim, eu particularmente, gente, é muito difícil viver o silêncio. Para É todos, né? difícil, Para É muito todos. é difícil. difícil. E eu peço a Nossa Senhora, né, para que ela ensine o seu silêncio, essa doçura de entender que fazei tudo aquilo que ele vos disser. Exato. Acho que esse é o ponto. Também, no início, não que hoje seja fácil, até porque se fosse fácil estava errado, né, mas eu sofri muito também com essa questão do silêncio, né. Até a minha futura esposa Luana, ela sempre deixa isso muito claro, assim, né, que é uma das coisas que ela admira e que ela gosta, é de fato que ela admira é o meu silêncio, né. E eu costumo dizer que esse silêncio não é meu, mas esse silêncio é de Nossa Ai, Senhora. que lindo. Que lindo. Né, e quando você começa a estudar sobre Nossa Senhora e você vê que em determinados momentos ela podia falar diversas coisas, como você citou nas bodas de Canaã mesmo, né, ela poderia falar várias e várias coisas e ela só deixa claro uma coisa aí: "Faz o que ele diz, faça tudo o que ele vos disser", né. E isso serve para nós também, né, esse silêncio de Nossa Senhora, esse recolhimento que ela tinha, né, de não querer que fosse ela, não querer que ela aparecesse, né, mas que o Cristo aparecesse. Muitas vezes eu peguei me questionando isso, eu preciso me silenciar, para que Deus possa falar em mim, né. Porque muitas vezes nessa, como você mesmo disse, essa nossa rotina de mundo, de barulho, de trabalho, de tecnologia, né, de luta, né, não só luta física, mas luta espiritual principalmente, né, que hoje nós católicos que buscamos incansavelmente a santidade passamos todo o santo dia, né, Nossa Senhora vem muitas vezes para dizer: "Silêncio, deixa Deus falar em você, faz tudo o que ele diz", né. Lindo, lindo. Esse terço, de fato, ele não tá só aí para enfeite. Medite os Que mistérios dele, né. Então Nossa Senhora, eu também sofro essa dificuldade com o silêncio, mas hoje eu tenho muito mais essa facilidade, não por mim, não por mérito meu, mas justamente porque, assim como aquele santo, ela pega os meus cacos, vai sim. juntando, vai dizendo, vai cuidando com como discípulo amado: "Ó Renan, não é assim", né. E as pessoas acham que quando nós falamos com Nossa Senhora é algo muito distante, mas não. Eu tô dirigindo o meu carro, tô falando com Nossa Senhora. Sim, Eu exatamente. tô almoçando, tô falando com Nossa Senhora, né. E, mais uma vez, usando o exemplo até do Dr. Plínio Correia, que foi um dos inspiradores da Ordem dos Arautos do Evangelho, ele dizia algo muito bonito, assim, né, que o sobrenatural, ele não é quase nada, só basta que a gente veja com esse olhar sobrenatural, para que a gente, de fato, busque esse recolhimento, esse silêncio, para que Deus fale conosco. Que lindo. Né, e nesse barulho do dia a dia a Não gente dá, não consegue, Exato. não parece que a dá. gente não escuta Deus, mas muitas vezes porque a gente vai buscar Deus no barulho, muitas vezes a gente vai buscar Deus em lugares que não são para nós, né. Então muitas vezes Nossa Senhora só fala: "Ei, faz o que ele diz, silêncio, calma, entrega o controle de fato para mim, que eu vou entregar para ele. Que lindo. Só que você não pode Exato. ficar querendo pegar esse controle de mim toda hora", né. Que lindo. E tudo parte, tipo assim, da humildade mesmo, né? De reconhecer que a gente não é nada, não consegue mesmo. Exato. Se a gente for partir do princípio eu consigo ficar em silêncio porque eu, Gustavo, eu consigo Não, ficar em silêncio. Não é assim que funciona, né? Acho que é a partir de uma oração humilde, assim como ela foi a mais humilde de todas e teve todas as graças, né? sim. E você falando, né, sobre os arautos, às vezes as pessoas devem ficar: "Quem são esses arautos?", né. Sim, sim. E é uma curiosidade, até para o pessoal de casa entender, né, porque a nossa igreja ela é bela, ela é rica, né, Sim. e os arautos, quem são os arautos, Renan? E eu percebo que você, quando cita, né, o Monsenhor, os seus olhos enchem, assim, né, de amor, de estudo, né. Isso, para quem está de casa, possa entender que, isso é belo, porque a nossa igreja é rica e nós precisamos buscar isso, Sim. né. Exato. Mas, para saber, quem são os arautos? Os arautos, eles são uma associação, né, de direito pontifício internacional de fiéis,
né, que foi aprovado no ano de 2001 pelo Uhum. Papa, pela Santa Fé, né, comando do Papa João Paulo II, né? Então, os arautos, eles, eu costumo dizer, são a devoção de Nossa Senhora que eu precisava para completar tudo aquilo que eu buscava, né? Que lindo. Então, eu conheci os arautos recentemente, Aí, né? Por mais que eu fale dos arautos com tanto amor, eu conheci recentemente, né? Enfim, eu sempre ia para Maringá, não sei se todos conhecem aqui ou não, mas a gente passava pelo mosteiro, dos arautos do Evangelho e sempre olhava aquele castelo de longe, aquela coisa magnífica, lindo, né? Aham. E eu sempre me questionava o que que tem aí dentro, né? O que que tem aí dentro? E eu vi algumas pessoas dizendo: "Ah, aí é um lugar para freira, aí é um convento, aí é isso". Aí, de fato, eu não sabia. E através de rede social mesmo, foi quando eu vi um vídeo dos arautos, né? E eles fazendo as devoções aos primeiros sábados a Nossa Senhora de Fátima, né? A confissão, o Santo Rosário, né? Como ela pede nas aparições mesmo dela, né? Aham. E a partir daí que surgiu o meu interesse e vontade de conhecer os arautos do Evangelho. perfeito, perfeito. Tem uma frase, né, e falando sobre os arautos, sobre essa devoção à Nossa Senhora, e partindo da premissa de que nós fomos feitos para o céu, né? Nós estamos aqui no podcast Santo Céu, que até aquela música famosa dos retiros, né? O Gustavo já foi no rebanhão aqui também, sobre o meu lugar é É, o o céu. céu. Não vou cantar aqui porque eu não sei. Mas o nosso lugar, nós somos estrangeiros aqui, né? Sim, sim. Exato. E assim, tem uma frase de Santa Teresinha que ela fala: "Eu não quero ser santa pela metade. Eu escolho tudo", né? Lindo. Não dá. E é isso mesmo, né, Renan? E para viver essa santidade, tem que tem que sofrer, Sim. porque se quer ser santo e ter uma vida tranquila aqui na terra, Não faz Tá errado. não sentido, faz né? sentido, Faz né? sentido. Sim. Mas é para os jovens que estão assistindo, que têm esse desejo de viver uma vida santa, né, de viver o propósito aqui, porque todo dia é um dia de renunciar, um dia de viver esse propósito. Mas é como Santa Teresinha diz, né, eu não posso ser santo pela metade, um pé aqui, um pé ali. Eu escolho tudo. É isso Exato. mesmo, né? Sim, com certeza. Isso é muito da nossa decisão, né? Uma decisão de amor, né? E não de. Nós não amamos pela metade, né? Quando nós dizemos que nós amamos a nossa mãe, como nós dizendo que nós amamos o nosso irmão, os nossos familiares, nós amamos eles tanto quando eles estão bem, mas também quando eles estão nos piores momentos. Quando nós dizemos que nós nos amamos não só quando a gente está nos nossos melhores dias, mas quando a gente também está nas nossas misérias, nos nossos piores dias, né? E buscar a santidade é justamente isso. É uma entrega de amor, mas não de um amor qualquer. Não de um amor que tudo quebra, que tudo perde e que tudo leva. Buscar a santidade é um amor de decisão. É um amor decidido. De fato, eu quero ser santo, eu quero ir contra tudo aquilo que o mundo me oferece, eu quero buscar todas as dificuldades que todos têm contra mim, que o mundo tem contra mim, que o inimigo tem contra mim e eu quero enfrentar. Mas se enganamos quando a gente achamos que ser santo é do dia para noite, né? Também não é assim, É um pelo amor de processo. Deus, pessoal que tá assistindo também não é assim, tá? Mas É buscar a diariamente, né? santidade é diariamente, assim como Santo Agostinho diz que a Eucaristia é o remédio de todo santo dia. Buscar a santidade Que também é como lindo, buscar esse remédio. que É lindo. lutar por ela todo santo dia. Mas, de fato, com esse amor decidido. Porque muitas vezes, quando nós não lutamos pela nossa decisão, qualquer coisa nos desestabiliza, né? E aí o nosso humano ele acaba falando mais alto. Então, a decisão de ser santo, eu digo para todos que estão assistindo, quer ser santo? Quer buscar a santidade? Quer lutar contra o mundo? Se prepare para sofrer. Mas não sofra sozinho, porque no alto daquela cruz ele também estava sofrendo.
mas ele também nos deu uma mãe. E não foi só para João, mas também foi para nós. Busque a sua santidade, mas busque a sua santidade com Nossa Senhora. Que lindo, que Lindo, né? lindo. Olha, que diálogo que realmente, né, Gustavo, nos Lindo. aproxima do céu, né? Lindo E testemunho. isso é lindo, lindo, porque nós temos esse propósito, né? Por mais que não é fácil, Sim, e temos as nossas misérias, né, Rafa? sim. Né? Eu busco a santidade todo dia, mas eu não deixo de cair, né? Mas a, a, a minha queda, ela não pode ser maior do que a minha vontade de ser santo, né? Então, assim, às vezes as pessoas podem me olhar e falar: nossa, o Renan já tá próximo da santidade. Não, eu tô muito longe mesmo, muito longe Quanto mais você mesmo. começar a estudar, conhecer. Exatamente, eu tô muito longe, Sim. né? E muitas vezes eu até me questiono por que eu, Senhor? Por que o Senhor me quer, mesmo com todas essas minhas misérias, né? E ele sempre me fala que é para ser santo. Como você mesmo disse, né, Rafa? Nós somos estrangeiros aqui. Então que a gente possa aproveitar esse período de misericórdia. Exatamente. Gente, se você está curtindo, já dá o seu like aí, já segue o nosso canal, tá? Que o papo tá muito bom mesmo, tá? E um pouco para descontrair, você citou aí né, você tá falando de santidade e né, anteriormente você falou sobre futura noiva, né? Exatamente. Eu fiquei meio assim, Gustavo. Não sei se você Então, fiquei também curioso. queria entender quem que é essa menina onde apareceu na tua vida, como que foi? Porque assim, né? Sei pelo Gustavo, mas assim, não posso falar. Mas assim, a gente sempre tá à procura da nossa Maria, né? Exatamente. Se Da Deus quiser, eu pessoa já achei. Olha, Se Deus Gu, quiser. que bom, que hein? nós queremos viver o matrimônio, né? Exatamente. E aí? É, o nome dessa Maria é Luana, né? Ela, por sinal, ela tá aqui, tá? Ela tá aqui, Ah, ela tá tá assistindo, mas tá intercedendo. intercedendo Tá por mim, intercedendo. né? Por nós, né? De forma geral, né? E eu costumo dizer que o meu relacionamento, né? A Luana, dentro de todo esse meu processo de busca por conversão, de busca de mudança, né? A Luana foi um presente de Nossa Senhora mesmo, né? Porque quando a gente se conheceu, ela também estava buscando esse mesmo propósito que eu, né? De fato, buscar abrir mão do mundo, buscar abrir mão dos prazeres carnais e tentar se aproximar um pouco mais, né? Mas buscar todo dia isso, né? Sim. E o quanto Deus tem sido espetacular na minha vida nesse sentido, né? De me dar um relacionamento onde os dois buscam a santidade, né? E aonde ela me ajuda, né? Talvez se eu tivesse em um relacionamento com outro alguém que não quisesse buscar o céu, assim como nós queremos, talvez eu poderia cair, eu poderia derrapar, né? Não que eu não caia, mas hoje quando eu caio, eu tenho alguém para falar para mim, Renan, ei, né? Vamos melhorar nisso, vamos buscar isso, né? Não foi esse propósito que a gente colocou quando a gente se conheceu, né? Então, essa minha futura noiva é a Luana, de fato, né? E assim, é minha parceira, minha melhor amiga, é alguém que ama tanto Jesus que me faz amar ela mais ainda, né? Que lindo. Né? Ah, E que de fato também busca essa devoção à Nossa Senhora, também tem esse zelo, tem esse temor, também tem esse respeito e que nos ajuda, né, Rafa e Gustavo? Nós sabemos que nos dias atuais, até tocando de um ponto muito importante, viver a castidade sim. é, é algo que o mundo diz para nós que é impossível, né? Que o mundo prega para nós que nós não conseguimos e que é algo careta. Viver a castidade, decidir esperar é algo careta, é algo ruim, Ficou pra trás, ficou não sei para o quê. trás, né? Quantas vezes eu falo por mim, e eu acredito que vocês também passem por isso, né? Quantas vezes vocês, até muitas vezes, infelizmente, dentro da própria família, né? Com certeza. São motivo de chacota e, enfim, dentro da comunidade, são motivos de brincadeiras, né? Por de fato decidir viver a castidade, decidir buscar a santidade e dar o seu sim, e de fato cada vez mais se afastar do errado.
né? Exato. Então, assim, a Luana, ela é muito aberta a isso e ela também, algo que eu admiro muito nela também é esse amor decidido, né? De querer lutar comigo todo dia, né? Não é alguém que uma semana tá lutando comigo, mas na outra semana não. Ela luta comigo todo santo dia, né? Todo santo dia. E por sinal, através dela, quantas vezes eu vejo Nossa Senhora? Né? Uhum. Muitas vezes eu não consigo estudar, muitas vezes eu tô com preguiça de rezar, e eu olho pra ela e eu falo, não, eu Sim. preciso melhorar. E como você falou, tipo, foi um presente de Nossa Senhora mesmo. E parece que Nossa Senhora, quando ela pega os filhos dela, ela junta, né? A gente costuma falar isso, né? Que ela Exato. pega, ela junta. E a gente, não questão de sentimento, mas a gente percebe, né? Pela decisão da pessoa, pela decisão de ser santa. E, tipo, eu acho que é muito importante pra quem tá buscando um relacionamento e tá realmente vivendo essa vida de santidade, buscar alguém que realmente tá buscando o céu junto com Sim, ela. exatamente. Porque senão você vai se E de corromper, fato, enfim. né, você quer saber o quanto o seu parceiro te ama? Eu digo pra quem tá assistindo e namora, você quer saber o quanto o seu parceiro te ama? O quanto o seu parceiro de fato quer ficar com você? Decida viver a castidade, que você Exatamente. verá, né? Pra que você veja que o interesse não é só os prazeres carnais, mas de fato, será que somos casados com a Santa Igreja? Exato. Ainda não somos? Então, Tem gente que esquece que é um sacramento, né? exato. Tudo, né? E tem uma frase que fala assim, né? Se o teu namoro te leva mais pra fila da confissão do que pra fila da comunhão, alguma coisa está errada, Repense. Alguma né? coisa tá Porque errada. se te mais leva pra confissão, ou seja, te mais leva a confessar um pecado que você cometeu no namoro e não te leva pra fila da comunhão, alguma coisa está errado, né? Assim, talvez até possa ser a pessoa, mas É, as atitudes do as casal estão atitudes, né? erradas, Exatamente, Exatamente. exatamente. sabe? É algo que os dois precisam buscar, né? Decidir. E as pessoas que estão assistindo não acreditem e não achem que porque eu tô falando assim, que seja algo fácil, não é. Muitas vezes abrimos mãos de se ver, porque a gente se ama de fato, a gente ama o nosso relacionamento, mas a gente ama mais a Deus, né? Então, assim, não é fácil, não vai ser fácil, né? Mas nem para ele foi, Rafa. Nem para ele foi fácil. Para Nossa Senhora também não foi fácil. Mas a gente quer chegar no céu de uma forma fácil, né? Sim. Falando um pouco, Renan, sobre. Nós falamos sobre vida de oração, mas muitas pessoas acabam, né, Gu, renunciando, assim, justificando. Ah, eu não consigo viver uma vida de oração, ou eu não consigo viver isso por conta do meu trabalho, por conta dos meus estudos. Como que é a rotina do Renan, assim, de trabalho? Consegue eh, colocar as orações, né, em dia, ter esse momento íntimo, reservado com o Nosso Senhor? Sim, Como que é, Renan? Exatamente, porque eu acho que na verdade, acho que é a grande dúvida de muita gente, né? Sim, E dificuldade também, associar, tipo, a vida, não associar, mas ter uma vida de oração, mas não deixar de trabalhar, trabalhar, não ter uma não vida deixar de de viver uma oração, não deixar vida de comum, viver. sim. Exatamente. Então, tipo, né? como é que é pra você essa rotina e tudo Né? mais? Eu no meu início eu sofri muita dificuldade, né? Porque quando eu iniciei na fé católica mesmo, de fato, foi através de um acampamento que eu fiz na cidade de Pirapozinho, que é na minha comunidade, né, que é a paróquia São João Batista, né? E eu foi o meu primeiro contato, que foi através do grupo de acampamento, né, que eu faço parte ainda, que é o grupo Manaim, né? Uhum. Foi onde eu tive o meu primeiro contato, o meu Sim. primeiro conhecimento, né? Então assim, mas quando eu saí desse acampamento, eu estava em êxtase. Meu Deus, Deus me colocou aqui, Deus falou comigo. Só que aquele fogo do Espírito Santo é igual uma planta, né? A gente coloca, Deus coloca a sementinha dentro de nós, né? Só que se a gente não regar, não cuidar, muitas vezes não podar, né? Parece que isso vai murchando de alguma forma. E foi o que aconteceu comigo. Né, logo após quando eu saí do acampamento, eu passei um período me questionando porque eu não conhecia a vida de oração, né? Porque eu estava com o meu sentimento muito forte, né? Nossa, o que que é isso? Né? Aonde eu estava esse tempo todo que eu nunca tinha vivido isso, né? E aí depois tudo foi se calando
E aí eu parecia que Deus já não me ouvia mais, porque a minha rotina ela voltou ao normal. Eu não estava mais em retiro como eu estava, né? Eu voltei a trabalhar. Eu voltei a ter as dificuldades. As pessoas em casa, elas estavam do mesmo jeito. Sim. Os meus amigos, eles estavam do mesmo jeito, né? Quem estava diferente era apenas eu. E aí é quando, de fato, eu me questiono nesse momento de oração, de rezar, que eu me vi perdido e uma pessoa que foi muito importante nesse meu processo, que é o meu padrinho hoje, por sinal, que é o Igor, né? Eu lembro que numa noite eu liguei para ele, porque eu lembrava dele no acampamento, né? Foi alguém que eu olhei naquele acampamento e eu falei, nossa, quem que é esse cara? Né? Parece que Deus tá falando no ouvido dele, ele tá falando aqui, meu Deus, que O é Igor que isso? já esteve aqui Já conosco, Já esteve esteve já. aqui, por aqui. sinal, né? Já- Exato. Então, e eu liguei pra ele porque eu lembrava dele, ele tava nesse grupo de acampamento, e eu liguei pra ele e falei: "Igor, Deus não tá mais me escutando. Deus não me quer mais". Nossa, ele tava falando comigo naqueles dias, eu tava sentindo ele, mas agora parece que eu tô passando por um calvário, parece que eu tô passando por um momento difícil, assim, sabe? Tá vindo tribulações, tristezas, né? Discussões dentro da minha casa, né, com a minha mãe. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E ele disse algo pra mim que eu nunca esqueço. Ele nem me falou boa noite. A primeira coisa que ele me perguntou foi: "Você tá rezando?" E eu disse: "Não". E ele falou: "Então tá aí o ponto". E aí foi aonde ele me ensinou a importância de rezar, a importância do recolhimento, a importância da oração. E eu nunca esqueço do exemplo que ele me deu, que foi sobre Moisés, ele dizia que quando Moisés queria falar com Deus, ele subia no monte, sozinho, em recolhimento, e falava com Deus, né? E ele me disse: "Renan, amanhã você tem um monte para subir". Que lindo. Que lindo. Que Então lindo. você fez o acampamento e não rezava, Não não conhecia de conhecia. fato, né, E e como aí foi aí foi aí de fato também que surgiu essa questão de vida de oração. Eu preciso certo, rezar, preciso entender o que é rezar, né, qual a importância do Santo Rosário, né, porque já estudava sobre Nossa Senhora, e aí é quando vem a aparição de Fátima, e como todas as outras, né, em Guadalupe em específico ela diz: "Ei, não estou eu aqui, sua mãe?". E quando eu me vi naquele momento, né, de fragilidade, onde o inimigo estava indo contra, porque ele não queria que eu estivesse aqui hoje, não queria que o meu apostolado crescesse, né, eu me vi sozinho, eu me vi vivendo um calvário sem rezar. E aí, Nossa Senhora, aí, não estou eu aqui, sua mãe? E aí me dá o Igor me ensina a importância de rezar, e aí de fato é onde eu comecei a ter verdadeiramente uma vida de oração, uma vida de terço, uma vida de rosário, um momento do meu dia onde eu preciso me recolher para fazer as minhas orações. Então foi isso, né? Voltando à primeira pergunta que vocês perguntaram inicialmente, né? Antes dessa, Gu, uhum. que foi justamente como que eu faço para lidar com isso, assim, essa vida cotidiana de mundo e essa vida de oração, né? De fato, reservando um horário do meu dia, um momento para que eu me recolher, né? Porque um dos questionamentos também é: nossa, mas eu não tenho tempo, né? Mas eu tinha tempo para beber cerveja antes da igreja? É, eu tinha tempo para ir para festa, eu tinha tempo para jogar bola, eu tinha tempo para muita coisa. Tinha tempo para trabalhar, para estudar. Agora que o Senhor me buscou, eu não tenho tempo para ele? Então, esse é o questionamento. Então, foi aí, daí pra frente, que eu iniciei a minha vida de oração, a minha vida de precisar me recolher e etc. Que lindo. Renan, e quando você renuncia, né, essas essas coisas para viver o propósito de Deus, a vontade de Deus, uma vida de oração, muitas coisas tem que deixar para trás, Exato. né? E aí talvez é aonde muitos jovens, né, que a maioria do nosso público são jovens, mas isso está para qualquer pessoa de qualquer idade, que é abandonar tudo, né? E quando nós fomos fazer a divulgação, isso é um fato inédito aqui, Inédito. inédito. Nós fomos procurar uma foto, eu vi que o seu perfil, ele é dedicado a Deus. E quantas vezes nós ainda temos a nossa rede social voltada ao mundo, aquilo que não agrada ao Senhor, né? Isso para você foi uma dificuldade, assim,
renunciar, muitas vezes, amizades, grupos, eventos, porque não podemos aqui negar isso, que isso é difícil, né? Com certeza. Parar para pensar, falar assim, não, eu vou renunciar porque aquilo que eu estou renunciando me impede de ter a comunhão com Deus. Porém, muitas pessoas ainda preferem isso e se afastar da comunhão de Deus. Sim. Isso para você foi uma dificuldade? Muito. Né, para mim foi muito difícil, né? Eu falo, muitas pessoas acham que tudo isso é difícil no início, mas não. É muito difícil o pós, né? Quando você começa a caminhar com Deus, você começa a caminhar com Nossa Senhora, e aí é onde tudo dificulta, né? Porque você lida com situações onde tem pessoas que você gosta, pessoas que você andava junto, né? Lugares que você frequentava, né? Certos assuntos que você falava, muitas vezes até locais, né? Que a gente ia, locais de trabalho, enfim. Então, para mim foi muito difícil esse fato de abrir mão verdadeiramente, de ter esse amor, como eu disse, esse amor decidido, né? E aí, os arautos, eles são, eu costumo dizer, né? Toda vez que eu vou lá naquele mosteiro, né? Muitos já foram, eu recebo muitas graças, né? Muitas graças mesmo. E quando eu chego lá naquele mosteiro e eu começo a olhar toda aquela beleza, né? Que um dos carismas deles são isso, né? Buscai a perfeição em tudo, né? Buscai a perfeição realmente em tudo, né? E eu chego lá, eu olho aquele mosteiro e eu me questionava, né? Isso é obra de Deus, isso é obra de Nossa Senhora. Mas tem alguém que foi usado para que essa obra fosse feita. E aí foi onde eu comecei a estudar um pouco sobre Monsenhor João, né? E quantas graças eu recebi através do estudo, né, de Monsenhor. E Monsenhor foi um exemplo muito claro que abriu mão de tudo Sim. para viver uma vida de recolhimento, para viver uma vida de oração, para viver uma vida de verdadeiramente uma devoção à Nossa Senhora. E hoje isso é repassado de forma muito linda em todos aqueles religiosos que nós encontramos no mosteiro. Desde os sacerdotes, desde os terciários, que são os leigos, desde as irmãs. Por sinal, tem a doutora Tatiane, que nós conhecemos lá, que é uma terciária que nos acolheu muito bem, com todo o amor do mundo, todo o amor de Nossa Senhora, que também foi peça fundamental para essa minha verdadeira decisão de eu preciso parar de frequentar lugares que Deus não habita. Eu preciso deixar de lado aquela amizade que me leva para a fila de confissão. Eu preciso parar de falar assuntos que me afastam de Deus. Então, foi um processo aos poucos, né? Até dentro da minha comunidade, existem muitas pessoas que me ajudaram, né? Dentro da comunidade, né? De Pirapozinho, pessoas que estenderam a mão para mim e muitas vezes puxaram a minha orelha também para falar: Renan, você precisa fazer a sua escolha, né? Não dá para você ficar em cima do muro, porque uma hora esse muro quebra. É, E aí, o que que você vai fazer? e E quem é é do muro, né? Quem está no muro, Exatamente. infelizmente, né? Né? Já Então, está, assim, escolheu um lado. todo esse processo de, né, o acampamento, essa busca de vida de oração, eh, devoção à Nossa Senhora, tava tudo muito bonito. Eu tava passando algumas cruzes, mas não tinha chegado esse determinado momento de eu falar assim: eu preciso realmente, de fato, ter a minha decisão. Ter a minha decisão por inteiro. Tem até um fato muito bonito de Santo Inácio de Loyola, que quando ele passa por todo aquele transtorno dele na guerra, ele é atingido e ele é levado para um lugar, né, dos Loyolas mesmo, um castelo, e é onde ele fica naquele período de recuperação, né, mas ele tá muito machucado, principalmente a perna, e não tem nada que ele faça. Só repouse. Só fique ali para de alguma forma ele tentar melhorar. E ele lê, e de fato lá dentro desse local que ele estava só tinha a Bíblia e o livro de São Francisco de Assis. E aí é onde de fato ele se apaixona, porque aí ele começa a ler a Sagrada Escritura,
começa a ler sobre a vida de São Francisco de Assis, e quando chega o ponto dele tomar a decisão por inteiro, que ele olha para os irmãos, olha para todas aquelas riquezas que ele tinha naquele castelo, todas as vaidades que ele tinha, e ele de fato decide largar tudo para seguir esse Cristo. Então a vida dos santos, né, ela também é um exemplo para nós, que para que a gente possa alcançar esse grau de santidade, né, para que a gente consiga alcançar essa entrega, a gente precisa abrir mão de tudo isso. Então foi aos poucos que eu fui abrindo mão, e hoje, graças a Deus, Nossa Senhora me tira de lugares que que hoje eu olho com o olhar que eu tenho hoje, né, e eu tenho certeza que não era para mim, me afasta de pessoas que não eram para mim, né, me afasta de lugares, né, até de lugares que eu frequentava bastante, que não era para mim. Porque para que a graça pudesse acontecer, eu também precisava sofrer. E esse é um sofrimento, você se afastar de muitas pessoas que você gosta às vezes, mas que não estão decididas a viver aquilo que você quer viver. E você vira motivo de chacota, né. Então, Exatamente. própria Nossa Senhora, né, deixa isso claro, para que a gente possa, né, alcançar a promessa como alto de cruz, para que aquela promessa fosse cumprida, ela precisou sofrer. Então eu precisei sofrer, mas graças a Deus hoje tudo tá certo. Exatamente. E como você falou, né, Nossa Senhora vai tirando a gente dos lugares, mas Exato, também vai incomoda, né, depois que você, tipo assim, toma a decisão, você escuta certa palavra, você vê, certo lugar, te incomoda, tipo, você realmente você não sente mais vontade de ir, mas você sabe que esse sentimento não é seu, vem de outra vem, tipo, dessa sua decisão, vem de Nossa Senhora, vem do próprio Espírito Santo falando pra você: "Ó, ali não é pra você". E eu, tipo, assim, eu não sei como é que é pra você, Rafa, também, mas em questão do trabalho, tem pessoas no trabalho que não são católicas, tem pessoas no trabalho que são difícil de lidar e tudo mais. Enfim, acho que todo mundo tem isso. E como que você faz pra ser santo no trabalho? na verdade acho que esse é o na verdade acho que esse é o ponto mais difícil, né. Porque, tipo assim, as pessoas acham que pra você algumas pessoas, né, que pra você ser santo, você tem que vestir um hábito, É. você tem que ir para um mosteiro, Exatamente, ali é uma vocação, tudo mais, exato. E aí você eu já vou até puxar a sardinha pro meu santo de devoção, São João Paulo II, né. Sede santo de calça jeans. Exato. exato, Sede santo de É calça jeans. possível? Sede santo do novo milênio, né. É exato, preciso ser santo da nossa geração. Em breve nós teremos um santo da nossa geração, claro, São Carla Cultis, em breve, se Deus se quiser, Deus Uma quiser. história né. linda, História uma vida de linda. entrega, né. E não foi nenhum religioso, era Não, um jovem, não. ele foi programador e santo. Exato, Então a né, gente e serve de exemplo para nós que somos jovens, né, não que lógico, os santos que vivem em clausura, né, que Sim, buscaram a vida sim, sim, religiosa, a sim. vocação religiosa, não que não sejam exemplos, exato. mas, até voltando mais uma vez nos arautos, né, Monsenhor, ele dizia que para cada século, Deus levanta aquilo que é necessário, e dessa vez ele levantou o Carlo Acutis, né. Que era necessário, para que a nossa juventude Nossa, pudesse verdade. olhar para Que ele lindo. e entender que não, que nós podemos ser santos sim nos nossos dias, de calça jeans, de camiseta polo Vai ser e canonizado de calça jeans. principalmente através das redes sociais. Quantas vezes nós usamos as redes sociais para propagar ódio, propagar mentira, né, propagar calúnia, né, e isso é natural hoje, né, para ver coisas horríveis, né, e ele vem com esse exemplo de calça jeans, mochila nas costas, jovem, rede social e santo, Ai, que lindo. né. Então, assim, ele passou por tudo o que a gente passa todo santo dia e teve a escolha dele de ser santo. E a gente até já falou isso aqui num podcast, que todo o processo de beatificação, canonização dele, eh, os equipamentos dele foram investigados. Notebook, Sim, Notebook celular. foi inteiramente investigado, né, pelos melhores profissionais para detectar alguma coisa que possa falar assim: "Não, não, ainda não". E não foi encontrado nada, né. E quantas vezes o nosso celular, ele é entrada de contaminação, exato.
né? E quantas Exatamente. vezes nós usamos, igual você falou, as nossas redes sociais, o nosso celular para algo que não vem de Deus? Quantas vezes nós usamos o nosso celular para fazer intriga, para fazer aquilo que não vem de Deus? E o Carlo, ele usava Ele a a, todo momento a usava pra levar ele ao céu, tipo, ele exatamente. Ah, Fazer esse propósito de que as outras pessoas conheçam os milagres eucarísticos, né? Que nós precisamos entender, e se você ainda não conhece, né, Renan, falando aqui sobre os milagres eucarísticos, pesquise sobre os milagres sim, eucarísticos, né? Para ver que eh, o Senhor nos chama. E quantas vezes a gente pede pro Senhor, desculpa o desabafo, mas quantas vezes a gente fala assim: Senhor, fale comigo, fale comigo, fale comigo. E o Senhor tá mostrando, o Senhor tá falando, e muitas vezes a gente não tá acreditando, né? Por isso que nós temos, gente, que rezar pelo clero, pela Santa Igreja, nós precisamos sim. rezar. Tem muitas pessoas perdendo a fé, né? E nós vemos, como citamos sobre o futuro São Carlo Acutis, de que ele divulgava os milagres eucarísticos. muito Ele não só apaixonado. acreditava, né? Isso que é lindo nele, mas ele confiava, né? Muitas vezes nós só acreditamos, mas nós não confiamos, né? Então essa era uma diferença dele, assim, né? Dentro de toda essa geração, dentro de todo esse barulho, eu costumo dizer, né? As cartadas, né, que Satanás dá, principalmente para os jovens, né? E ele pegou toda essa situação, toda a rede social e levou para o céu, né? Exatamente. Dedicou a Deus aquele simples gesto que eu tenho certeza que nem ele saberia que tomaria toda essa proporção, né? Exatamente. Então, assim, não só ele, Papa João Paulo II, né? Sim, Que foi um exemplo para nossa sim, juventude, né? Que apoiava os jovens, né? E sim, ele dizia algo muito lindo, né? Jovem, se você quiser, você pode pôr fogo no mundo, sim, não é isso? exatamente, Né, então exatamente. assim, jovens também, jovens que estão assistindo, pesquisem sobre o Papa João Paulo II, né, que também é um exemplo para Sim. nós, né, e tanto apanhou não, né, apanhou ele apanhou muito, mas Apanhou, que tanto levou um tiro. é, Levou um tiro. mas tanto apoiou e incentivou e rezou por essa juventude. Isso, e a gente falando de juventude, né, e um tema, como posso dizer assim, até um assunto um pouco polêmico, podemos assim dizer, é o sentimentalismo que está se alastrando dentro, muitas vezes, dos nossos grupos de jovens, das nossas pastorais de adolescentes, da juventude, dos nossos acampamentos, nossos retiros, né? Esse sentimentalismo que não é aquilo que Deus nos pede, né? De, eu preciso chorar, eu preciso arrepiar, eu preciso sentir. E muitas vezes a gente não precisa de música, né? Nós temos músicas lindas, mas a música não é a adoração. A adoração é a nossa intimidade de estar Exato. face a face com o nosso Criador, né? Então, até um recado, né? Um motivo de alerta para a nossa juventude, de que nós possamos adorar Jesus Eucarístico, né? Muitas vezes sem esperar algo em troca, porque ele já deu tudo Exato. Quem disse que Deus age nos seus no sentimentos, seu né? sentimento, né? Exato, Nós ele já deu precisamos. tudo. E é tão lindo isso, né, que nós sempre costumamos dizer isso, né? Não foi só o ato de cruz que foi, né, a maior prova de amor, mas naquela quinta-feira santa, quando ele quis se fazer presente até os dias de hoje, naquela Sim, Eucaristia, né? Então, assim, de fato, Rafa, o que você falou, o que você confirmou, Gustavo, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Não que a gente não possa ter sentimento, gente, nós não estamos falando sim, aqui que vocês têm que ser uma pedra, não é sim, isso, Exato. sim, né? Mas que muitas vezes a gente possa ser humilde, né? Possa chegar diante de Jesus e só adorá-lo, sem esperar nada em troca. Porque muitas vezes a gente acha que só porque a gente frequenta a Santa Missa,
né? A gente comunga, a gente frequenta as adorações, nós adoramos o Senhor, nós estamos livres das dores, das cruzes. Nossa, Renan, eu tô sofrendo muito, cara, desde quando eu comecei a ir pra igreja. Deus não gosta de mim, Deus não fala comigo. Agradeça, Isso. né? Moisés, o livro do Êxodo fala, Moisés falava face a face com Deus, né? Deus falava com ele como falava com um amigo. E mesmo assim Moisés não foi livre das suas cruzes, né? Das suas demandas, que era levar todo o povo hebreu para a terra prometida. Sim, O sim. quanto Moisés sofreu nesse período, foi tentado, foi atacado, né? Se Moisés ficasse preso a um sentimento, ele ficaria só a primeira semana. Exatamente. Exatamente. E Um você. exemplo maior ainda, desculpa, Rafa, mas te cortando, é Nossa Senhora. Ele não poupou nem Nossa Senhora, Sim. sofreu também. E em questão da adoração, de sentimento, eu acho que falta muito olhar de fé mesmo. E o que eu vejo bastante, eu também estou lendo o tratado, vi que você trouxe, é realmente esse olhar de fé que Nossa Senhora pode trazer para nós. Porque se realmente a gente for com nosso olhar humano, a gente só vai ver um círculo branco, um Só. pão. Nem pão a gente vai ver. A gente vai ver um círculo branco, vai ficar lá cantando e acabou. A Acabou. gente tem que pedir para Nossa Senhora esse olhar de fé mesmo. Exato, e Que ela talvez, Gu, é justamente o que você disse, talvez a nossa oração mais sincera é: Senhor, me ensina a te adorar. Senhor, me ensina Exato. a vir aqui diante do Senhor e olhar para o Senhor com amor. Só me ensina. Senhor, eu não sei, eu sou pequeno. É ser humilde, né? Sim. Uma coisa que a gente precisa entender, o Espírito Santo, ele é simples, né? E se ele não fosse, não seria para todos, mas ele é simples, ele é para todos. Ele é Isso. disponível, né? Peça, Senhor, me ensina a te adorar. Senhor, me ensina a vir aqui e não ficar esperando que o Senhor me faça chorar, que eu arrepie, Que eu que eu repose. repouse. Sim. Não que tudo isso não seja obra do Espírito Santo, não é isso, Mas não tá, esperar, né? gente? Não é isso. Mas eles não Mas nós só não, agem só nisso, né? nós não podemos banalizar o sagrado e achar que Deus só age quando ele faz de fato isso. Não. Deus age na simplicidade, sabe? De te chamar para ir numa adoração. Ou você acha que você vai para adoração porque você quer? Não. Até isso é obra de Deus. Até isso. Até isso, Com né? certeza. E assim, é, se acabar a música, acabar isso, nós vamos deixar de adorar? Não podemos. Quando Jó perdeu tudo, continuou adorando o Senhor. O Senhor deu, o Senhor Tomou. tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Lindo, lindo, lindo. E você mencionou sobre essa cruz, né? Diversas vezes citou sobre essa cruz. E essa semana nós tivemos, né, o evangelho que menciona sobre a cruz que devemos carregar, né? Até uma frase me tocou muito, que era sobre negar a cruz é negar Jesus. Não tem como negar a cruz sem negar Jesus, porque Jesus foi aquele que nos ensinou que nós vamos ter as nossas cruzes, né? E quantos santos sofreram, né, Gu? Quantos Sim. santos tiveram uma vida de sofrimento, uma vida de quantos santos pedia sofrimento, né? Até tem uma homilia que fala: ei, começa a pedir sofrimento. Se você não tem peça, Exato. Começa a pedir Tem sofrimento, até né? tem que fala que o único que veio dar glória pra sofrer foi Jesus, né? Nós Sim, temos que sofrer aqui pra gente, se Deus quiser, que lindo. ficar na glória. exatamente. Você tá vendo como que é lindo essa igreja militante rumo, se Deus quiser, a igreja triunfante, né? E tem uma frase não, é um relato das cartas de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que ela fala assim que ela não iria se adaptar com o céu. Aí questiona, mas por quê? Porque no céu não tem sofrimento. Nossa, isso Nossa, aí. No céu não tem Uma grande sofrimento. santa também, Uma né? grande grande, santa mística, mística. viveu Mística, até os seus 24 anos, né? nova. E viveu assim, de uma forma com que entregasse o tudo, né? Por isso que ela fala, eu escolho tudo, né?
quando ela fala sobre o elevador, Lindo, Tudo né? ela, em sim. tudo, em cada toque, ela via Deus, né? Ela via Exatamente. Deus. Ela tinha um olhar E é isso que nós precisamos, né, Renan? Né, Gustavo? E exato. de que nós precisamos buscar Deus em tudo, Em no tudo. nosso alimento, nas tristezas, nós precisamos reconhecer Deus, porque senão a gente questiona que Deus nos abandonou, né? Como você mencionou. É na alegria, bendito seja o nome do Senhor. Na Exato. tristeza, bendito seja o nome do Senhor, né? E nós precisamos ter esse entendimento, porque as provações, elas vêm, e quantas portas, né, Deus fechou na minha vida, acredito que na de vocês também, e a gente não entendia o que que Deus estava fazendo. Mas quando ele abriu uma porta, não. Ele foi abriu a porta, a Janela, janela, a porta, porta de tudo, e deixou bem tudo era claro. lindo, Lindo. né? E por isso que nós, como o Renan disse aqui, aceitar a nossa cruz, né? Jovem, se você ainda tá se livrando da cruz, ei, começa a pedir cruz. Começa a pedir. Começa a pedir cruz e hum, lomba no ombro e bora carregar, né? Porque também se a gente viver só esperando milagre, não dá certo. Porque Deus, quando Jesus veio à Terra, ele mostrou seus milagres para provar que ele era o Messias, né? Sim, O maior de milagre já tá feito já por nós. A gente não tem que esperar mais milagre. Nós que tem nada. que provar, né? Nós estarmos aqui é um Já milagre. é um É um milagre. milagre, é um milagre. Exatamente. E, Renan, falando agora um pouco sobre o Renan da atualidade, né? Vamos falar o Renan da atualidade. Você mencionou que participa é, da comunidade, Sim, e nós somos felizes em participar da paróquia São João João Batista. Batista e Nossa Senhora Aparecida. É, né? E nós precisamos mencionar isso, né? com Que certeza, nós né? estamos nessa comunidade no qual este ano é a casa do profeta de esperança, né? E nós precisamos rezar muito para ganhar as nossas indulgências, né? Que em breve nós vamos soltar aí mais um pouquinho sobre o que são o que são, né? As Indulgências. indulgências plenárias, parciais, enfim. Mas sobre o Renan da atualidade, tá vivendo o apostolado, né? Você citou sobre o acampamento, Sim, sim. algum outro movimento pastoral, né? Ministério no qual Deus te chamou? Hoje, na verdade, eu tô em alguns grupos, né? Então, assim, buscando de fato viver e lutar por esse apostolado, né? Eh, Como você mencionou, nós temos a graça, né, de participar lá da nossa comunidade, né, enfim, onde nós temos a graça de ter a Santa Missa todos os dias, né, que muitos lugares não têm, né, temos a graça, enfim, de poder ser participativo. E hoje eu faço parte do grupo de acampamentos ainda, que foi onde eu fiz o meu primeiro grupo de acampamentos. Fiz o meu primeiro acampamento, que é o Grupo Manaim, né? Também ajudo, faço parte ali da PA, que é a Pastoral dos Adolescentes, sempre que eles precisam. E faço parte do Ministério Extraordinário da Acolhida, né? Ajudo nas Santas Missas. E buscamos esse apostolado, eu diria, individual, eu poderia falar, porque é o apostolado seu próprio, Sim. de manter uma vida de oração, uma vida de estudos, uma vida de busca e de entrega. Que felicidade, né? A gente estar aqui nesse bate-papo que nos aproxima do Senhor, nos aproxima do céu. Infelizmente, nós já estamos encerrando, mas Renan, um, não sei, um versículo bíblico e um recado para os nossos jovens e todas as pessoas. Tem uma tem uma um trecho que eu gosto muito, né, que fica na 2 Coríntios, que foi um dos versículos que, né, mexeu muito comigo no meu início ali, né, no meu início de busca por conversão e etc, que diz em 2 Coríntios, 16: Se alguém está em Cristo,
agora é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é a passagem que sempre quando Deus traz para mim, Nossa Senhora traz para que eu possa reler de novo, é para que eu entenda que tudo de fato se fez novo, que não dá mais para voltar para trás. E se eu tiver um conselho, um recado para esses jovens e adultos e todos que nos acompanham, de fato é: entreguem a vida a Deus. Mas dessa vez, sem medo de Nossa Senhora. Que lindo, que lindo. Entregue a vida a Deus, mas de mão dada com Nossa Senhora. Eu sei que o mundo tem pregado para vocês que a liberdade do mundo, que é a interessante, é a melhor forma, é a melhor vida. E eu venho te dizer e deixar muito claro que não é essa liberdade, mas enfim, do nosso maior presente, que é o céu. Então lute pelo céu, lute pela sua santidade incansavelmente, para que Deus não se faça novo só na minha vida, mas que também faça-se novo na sua. Amém. Nossa, Amém. E também, né, Renan, mencionando que você está nesse propósito aí da consagração à Nossa Senhora, né, que os jovens também possam Sim, de fato, estar. né? E deixo muito claro, né? Sejam todos muito bem-vindos na nossa comunidade, né? E também sejam muito bem-vindos nos Arautos do Evangelho em Maringá, né? Lá onde está acontecendo a consagração e onde nós estamos fazendo a nossa consagração também. E aonde também, junto com a nossa comunidade, tem sido a nossa base para que a gente possa seguir o nosso apostolado. Sim. E a nossa comunidade, né, nossa paróquia, você jovem, participe. Nós estamos aí no Cerco de Jericó. O Renan participa, né, Renan, do grupo Sim, Desperta, às quintas-feiras, né, que tem os momentos de adoração, né, que os nossos jovens possam participar e entregar realmente, exato. divulga aí né, já, de Renan. divulgar, Divulguem, Divulga aí né, já. divulgar. E uma coisa? Divulga o grupo Desperta, que nas quintas-feiras, né? Como a gente tava falando, a gente tem. Sim, sim, Exato. Realmente a gente sim, tem sim, privilégio, tá? A né, gente nossa, tem missa de todo dia, a gente tem Exato. adoração nossa, ao Senhor na Exato. quinta-feira. Né? E de fato, né, sejam todos bem convidados, né, a fazer parte do grupo Desperta e estar em adoração conosco que todas lindo, as quintas-feiras, às 8h30. Deus nos dá essa graça. Então sejam todos muito bem que lindo. convidados, né? Principalmente você jovem, né, você pai, você mãe, que queira ter essa devoção de adoração ao Santíssimo também, né? Se faça presente na quinta-feira, que tudo que eu falei aqui e tudo que nós falamos aqui, o dono de tudo estará lá. Então, seja bem-vindo. Que lindo. Então, para encerrar, que você possa rezar conosco agora, né, uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, agradecendo pelo sim do Renan, né, do meu parceiro irmão de caminhada, Gustavo, e que nós possamos pedir a intercessão de nossa mãe, para que ela continue nos intercedendo por nós, nos amando, e que por vários diálogos que aqui se encontra nessa mesa, que possa entrar nos lares e entender que nós precisamos buscar o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado você que participou. Salve Maria! Ave Maria!